Boa noite, seja muito bem-vindo. Essa aqui é mais uma live da LM Soluções em Engenharia. Nós estamos dando continuidade a uma série que nós começamos recentemente, que é a série Os 12 Passos para a Execução da sua obra, baseado aí nas últimas experiências que nós tivemos nos nossos clientes, tanto nos nossos erros quanto nos nossos acertos. Eu decidi colocar tudo isso em uma ordem lógica, em um passo a passo, de forma que ficasse mais fácil explicar para as pessoas, tentar mostrar para elas de uma forma um pouco mais simples a construção residencial, uma atividade que é tão complexa, que é tão cheia de detalhes, que tem tanta coisa para se pensar, tantos detalhes, tantas decisões, tantos passos, tantos documentos, enfim, tem todo esse processo aí, e eu decidi colocar isso em uma ordem lógica, didática, para ficar mais fácil para explicar, para transmitir para as pessoas, principalmente para você que quer construir e que não é da área, tá? Então, se tem alguém aí da área que está me assistindo, já deixar claro, esse tema, toda a nossa comunicação aqui, a forma de falar, é tudo voltado para deixar isso de uma forma mais simples para o público de pessoas que não são engenheiros, que não são arquitetos e querem construir, tá bom? Se você é da área, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar também de alguma forma. É uma divisão interessante até para você poder explicar aí para os seus clientes ou compartilhar isso com eles, né? A ideia aqui não é vender nada, é simplesmente compartilhar informação de valor que vai aí ajudar as pessoas. Deixa eu só conferir aqui se está tudo certo. Hoje é a nossa live de número 7, tá? Já é a 7ª live que a gente está fazendo. Se você por acaso perdeu alguma das lives que ficaram para trás, eu quero te aconselhar fortemente, tá? Todas elas estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, desde a primeira live até essa, todos os passos que nós temos trabalhado, tá? A gente já falou aqui de escolha do lote, noção de investimento, plano de necessidades, a gente já falou de projetos de arquitetura, de engenharia, já falamos de orçamento, vamos falar hoje, né, de orçamento analítico. Temos ainda muitos temas para falar, agora que a gente está em 60% aí, pode-se dizer, da nossa jornada, e eu espero estar te ajudando, espero que isso aqui realmente esteja contribuindo aí para você de alguma forma. E você que tem acompanhado essa série, eu queria te pedir duas coisas muito importantes. Primeiro, deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu comentário, é muito importante para a gente saber o que está acontecendo aí do outro lado, se está claro, se você tem alguma dúvida, se você realmente está gostando, e a forma de saber isso é através da sua curtida e do seu comentário. E a segunda coisa que eu queria te pedir é compartilha esse vídeo com as pessoas do seu ciclo que querem construir, pessoas talvez da sua família, do seu trabalho, pessoas que querem, que precisam desse tipo de conteúdo, desse tipo de orientação, quer construir, não sabe por onde começar, tem aí algum receio ou quem sabe talvez até algum trauma aí do passado sobre construção. Então eu queria te pedir de coração, compartilhe isso aí que eu tenho certeza que vai ajudar demais essas pessoas, tá bom? Então, sem enrolação, pega aí o seu café, pega aí a sua água, pega aí o seu papel, a sua caneta, seu bloco de notas e se prepara para esse conteúdo, tá? Eu estou sempre tentando trazer esse conteúdo de forma resumida para não tomar muito o seu tempo e de forma prática também, para que sejam coisas que você pode de fato aplicar. Então hoje eu vou te falar um pouco aqui de alguns conceitos sobre orçamento, como que funciona, como que a gente faz, e no final eu vou compartilhar a tela com você, assim como eu fiz nas últimas lives aí de projetos de arquitetura, de projetos de engenharia. Eu vou compartilhar aqui com você e você vai poder ver aqui na prática como que é um orçamento, como que é o orçamento aqui que a LM Soluções em Engenharia apresenta para o cliente, tá? Um orçamento de preço de custo, um orçamento real, personalizado, com todos os detalhes ali da obra do nosso cliente, tá bom? Então, vamos lá, compartilha o vídeo, deixa aí a sua curtida, pega o seu papel, pega a sua caneta. Enquanto você faz isso, eu vou tomar uma água aqui para a gente poder começar, tá bom?
conferir aqui se está tudo certo. Tá tudo certo. E é isso. Você fica à vontade, tá? A qualquer momento aí para deixar as suas perguntas também. Se você tiver alguma dúvida, alguma história para compartilhar, vai ser muito bom ter você aí interagindo com a gente também, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é um orçamento analítico ou orçamento executivo ou no final das contas, tá? Um documento que vai mostrar para você o preço real da sua obra, tá? O que é o orçamento, tá? Nomes, existe ali estudo de viabilidade, existe orçamento executivo, existe orçamento assertivo, você vai encontrar alguns nomes, mas basicamente na nossa metodologia aqui você vai ter duas coisas, tá? Primeiro, lá no começo, tá? Lá no passo, deixa eu até ver aqui, lá no passo 2, tá? Lá no passo 2, depois da escolha do lote, geralmente acontece junto, tá? Ali entre a escolha do lote, a escolha do lugar e a definição do seu investimento. A gente vai ter ali o plano de necessidades e a gente vai definir no início ali do atendimento uma noção do investimento, que é o que a gente chama de estudo de viabilidade. Nós vamos ali baseado na nossa experiência aqui com obras, com os nossos clientes, com os lugares onde nós construímos, nós vamos te fornecer algumas informações, vamos cruzar essas informações com as informações ali do seu plano de necessidades, do que você está pensando em fazer, e nós vamos te dar um ponto de partida, um valor que você vai olhar para aquele valor e vai falar assim, consigo, não consigo, tá? Geralmente o estudo de viabilidade ele vai ter uma margem de variação muito maior, tá? Enquanto o nosso orçamento ele tem uma margem de variação de 10%, que geralmente vai englobar simplesmente ali alterações que talvez você mesmo vai fazer na obra ou um material ou outro ali que vai aumentar, que nem chega a aumentar isso tudo, tá? O orçamento, por mais que é um documento preciso, é um documento que você usa ele por muito tempo, são obras ali de 10 meses, 12 meses, 14 meses, então essa margem de variação que a gente estabelece é meio que para englobar a variação desses itens ali ao longo do tempo e eventualmente um possível erro, alguma coisa que a gente esqueceu, que deixou passar batido, são muitas informações e a gente não vai te vender essa mentira aqui de que é tudo perfeito, a gente acerta o custo 100%, não, obra tem muita coisa, você vai mudar de ideia durante o caminho, seu arquiteto vai mudar de ideia durante o caminho, vai ter ali alguma coisinha ou outra, então a gente deixa uma margem para que isso possa acontecer, porque a gente sabe que isso vai acontecer. O estudo de viabilidade, geralmente a margem dele é maior. Você vai ter ali o número que a gente te apresenta no estudo de viabilidade, ele vai ter uma margem de variação ali ainda de 20%, 30%, em alguns casos até 40% ainda. Serve só mesmo para você poder pôr o pé na água ali e saber se você vai querer mergulhar ou não. O orçamento analítico, ele é o documento que te dá certeza de construir. Por quê? Quando você faz o estudo de viabilidade, você vai definir se vai compensar para você fazer os seus projetos e fazer o seu orçamento, que é o que a gente chama aqui na LM Soluções Engenharia de processo de planejamento. No processo de planejamento, o que você vai ter? Projetos de arquitetura, projetos de engenharia, orçamento e cronograma. O valor que você paga por isso é uma parcela muito pequena em relação ao custo total da obra. E são documentos que vão servir por muito tempo. Se você decidir adiar um pouco o seu processo, esses documentos ainda vão servir. Os projetos vão ser os mesmos e o orçamento vai passar simplesmente por uma atualização. Então, o estudo de viabilidade serve para você definir se você de fato quer fazer o processo de planejamento. O processo de planejamento custa uma parcela muito pequena do valor da obra, geralmente ali 3%, em alguns casos chega a 5%, mas geralmente fica ali em torno de 3%, 4% do valor total da obra, que é um valor muito pequeno que compensa, né? Você investir
para saber se vai valer a pena gastar ali 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões numa casa. E principalmente para você ter ali um fluxo de caixa, poder se programar, poder ter a certeza e não passar por aquela vergonha de começar a casa, começar uma obra e ter que parar a sua obra no meio do caminho, tá? Uma coisa importante, um exemplo que eu gosto de dar para os clientes é o seguinte: quando eu fui organizar o meu casamento, a cerimonialista virou para mim e falou assim: Lúcio, o casamento ele não tem teto, não tem um limite de dinheiro que você pode gastar em uma festa de casamento. Não existe limite, não existe teto, mas existe um piso, existe um valor mínimo ali que não tem como você fugir dele. Precisa da decoração, precisa das cadeiras, precisa de um lugar, tem um mínimo ali que você precisa contratar. Quando nós falamos de construção residencial, é a mesma coisa. Você não tem teto, não tem limite de criatividade para os profissionais de arquitetura, não tem limite daquilo que você vai chegar nas lojas e escolher e gostar, e enfim. Mas existe um valor mínimo ali que não tem como fugir dele, que é de acordo com o padrão, né? Existe um valor mínimo ali que não tem como você fugir dele, que é o básico ali de custos da sua construção. E por que nós fazemos então o orçamento? Porque o orçamento ele vai te dar essa clareza, ele vai te dar essa noção de qual é o mínimo possível que você pode gastar e vai te dar ali algumas margens para você colocar, você mesmo colocar um teto para você. Então, por isso é importante fazer o orçamento e por isso é importante fazer o orçamento antes da obra, tá bom? É muito importante que seja feito antes da obra, mesmo que ele vá sendo atualizado ali ao longo da obra, com possíveis alterações que você tem direito de fazer, mas enfim, é importante que seja feito antes da obra para você não correr esse risco de começar uma obra e não terminá-la, tá bom? Fatores que vão influenciar o seu orçamento: localização, tá? Se você está na cidade, se você está na zona rural, se você está num condomínio. Então, se você está, por exemplo, num condomínio de alto padrão, você vai construir no Alphaville, existe um mínimo que se espera de uma casa no Alphaville. Você vai ter ali peças de porcelanato grandes, você vai ter porcelanato de primeira linha, você vai ter talvez ali um forro com um piso vinílico, você vai ter talvez ali uma iluminação um pouco mais trabalhada, com perfis de LED, com pendentes, você vai ter talvez ali pedras naturais na sua fachada, você vai ter que fazer uma casa um pouco mais alta, gastar um pouquinho talvez ali com aterro para sua casa ficar um pouquinho mais alta. Então existe uma base ali que vem disso, né? Dessas questões de localização, de padrão de acabamento, de quantidade de pavimentos que você vai fazer, área a ser construída também é um fator importante, não é um fator determinante, mas é importante ali ao longo do processo, tá? Então existem esses fatores, o seu fluxo de caixa vai influenciar. Se você tem, por exemplo, se você tem todo o dinheiro e pode construir, isso é a melhor opção. Se você tem um limite de gastos mensal, isso também vai influenciar o seu orçamento como um todo, porque tem custos ali que são mensais, e se você prolongar um pouco mais a obra, você prolonga um pouco esses custos também, mas você vai ficar dentro ali do seu custo mensal. Então, são alguns fatores importantes que você precisa conversar com os profissionais que vão estar trabalhando, te atendendo nesse processo, tá bom? Vamos lá, um ponto importante aqui, gente, sobre orçamento, tá? Eu vou te explicar agora algo que é muito importante, que muita gente não entende e que isso aqui muda muito a percepção de valor das pessoas em relação aos serviços, tá? Existe proposta para execução e existe orçamento executivo ou analítico. Algumas empresas elas fazem propostas. Essas propostas geralmente você vai ter ali quando você vai para um regime de empreitada global ou empreitada parcial. Geralmente empreitada global é material e mão de obra, a parcial é só mão de obra. Geralmente essas pessoas vão fazer para você uma proposta baseado em um preço unitário fixo
por metro quadrado. E aí isso aí a pessoa consegue fazer de um dia para o outro. Ela pega ali o seu projeto, vê a área, compara com os índices dela, majora um pouco, coloca uma margem de lucro um pouco maior para poder englobar possíveis problemas e ela te apresenta uma proposta. Isso é proposta para execução. Muita gente confunde proposta com orçamento e acha que a proposta é o orçamento. O orçamento, gente, primeiro, ele é um documento que é entregue para você. É um documento que quem faz ele pode emitir, deve emitir, né, uma anotação de responsabilidade técnica sobre o orçamento. Ele é um documento que é entregue para você de forma transparente, com todos os itens descritos, especificados, explicados para você ali nos mínimos detalhes, tá? O orçamento ele é uma peça técnica, da mesma forma que o profissional de arquitetura te entrega os projetos, da mesma forma que você recebe os projetos de engenharia, você também deve receber, ou deve, né, receber um orçamento executivo bem feito da sua obra. Uma proposta, o cara consegue fazer de um dia para o outro. Um orçamento analítico aqui na LM, nós temos hoje aqui uma equipe por conta disso, nós temos um setor de compras aqui que fica por conta de fazer cotações o dia inteiro, nós temos um setor de planejamento responsável só por isso. Aqui nós ainda gastamos em torno de 25 a 30 dias para apresentar um orçamento para o nosso cliente. Nós gastamos muito tempo porque nós levantamos todas as quantidades, gente, areia, cimento, prego, sarrafo, madeirite, tábuas de madeira, sarrafo de 10, sarrafo de 15, telha trapezoidal, tapume, formas, escavação, reaterro, compactação, todos os itens, quantidade ali de tijolo, né, blocos cerâmicos, quantidade de cimento, material elétrico, hidráulico, mão de obra, nós cotamos isso com pessoas no mercado, material, mão de obra, taxas, impostos, tudo aquilo, né, encargos sociais, tudo mesmo que vai compor a sua obra. Então isso, primeiro, dá muito trabalho, segundo, leva muito tempo. Então a gente vende isso, é um serviço. Existem hoje pessoas que são especialistas nisso. Eu passei quase 3 anos da minha vida, né? Eu trabalho aí, já tem em torno aí, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já estou indo aí para 7, 8 anos de mercado, de engenharia. E desse tempo aí eu passei em torno aí de uns 3 anos trabalhando exclusivamente com a parte de orçamento. Então é uma arte mesmo, da mesma forma que você tem lá na medicina o pediatra, o cirurgião pediatra, da mesma forma que você tem lá o neurologista, que você tem cada uma ali das especialidades. Na engenharia nós temos também especialistas em projeto, especialistas em cronograma, especialistas em orçamento. Então o orçamento ele é um serviço que ele deve, né, ser contratado, tá? É diferente da proposta, né? Nós falamos disso. Geralmente a proposta ela vai ter uma margem de lucro muito grande, vai ter uma margem de segurança ali muito grande, vai fugir um pouco da realidade e talvez vão te cobrar um pouco mais caro do que isso. Então compensa pagar para fazer o orçamento, porque o resultado disso vai te trazer muito mais valor, muito mais economia lá na obra. O que você consegue ter de clareza e de economia tendo um bom orçamento já paga várias vezes o valor que você vai pagar por ele, tá? Uma dica importante: fuja de empresas que vão te apresentar um orçamento do dia para a noite. Não dá tempo de estudar os projetos, de entender o que é a complexidade de uma obra de alto padrão sem gastar pelo menos aí uns 20, 25 dias estudando, questionando, conversando, levantando quantitativo, fazendo cotação no mercado, enfim. Aqui, né, na LM, o nosso orçamento ele é 100% transparente. Nós apresentamos um orçamento para o nosso cliente de preço de custo. Com cada um dos itens ali, nós apresentamos as cotações, as quantidades, a memória de cálculo, tudo para que o cliente possa ter noção do que está acontecendo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um
para vocês, tá bom? Se até agora ficou alguma dúvida, a hora é agora, manda aí nos comentários, minha equipe tá aí para responder você e eu vou fazer questão de ler tudo também e responder também as suas dúvidas. Você pode também ir lá no nosso Instagram, tem caixinha de pergunta lá direto e tem dicas lá praticamente diárias sobre construção também, tá? Vou te pedir mais uma vez nesse breve intervalinho aqui antes da gente mudar de assunto, enquanto você toma aí a sua água, acaba de fazer as suas anotações, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, eu tenho certeza que vai ajudar demais essa pessoa, tá bom? Vamos falar aqui, ó, eu até já falei disso, mas só para a gente revisar os tipos, tá? Existe ali o estudo de viabilidade inicial, que é aquele que nós fazemos lá no começo, baseado aqui no nosso histórico, é basicamente para te falar qual que é o piso. A gente não fala qual que é o teto, a gente fala só qual que é o piso e te dá uma noção. É colocar o pé na água para ver se a água está quente, se a água está gelada, se compensa pular, se compensa mergulhar ou se vai entrar devagarzinho. Basicamente é isso, tá? É te dar o pontapé inicial e dizer se você vai ou não prosseguir, tá? O orçamento analítico, executivo, o orçamento completo, real, do preço de custo, ele tem absolutamente tudo. Todas as quantidades de materiais, todas as taxas, impostos, encargos, tudo, parte de mão de obra, você vai ter tudo mesmo, tá? Existem desdobramentos, tem gente que faz orçamento só de material, tem gente que faz orçamento só de mão de obra. Eu sempre vou te aconselhar a tenha noção do todo, tenha noção do processo completo. Existem ali custos que a gente chama de diretos, custos que a gente chama de indiretos. O que são esses custos indiretos? Coisas que não estão tão ligadas à obra, mas que você vai precisar executar, que você vai precisar fazer, que você vai precisar pagar. Por exemplo, ali fretes, por exemplo, ali conta de água, conta de energia, aluguel de canteiro, aluguéis de ferramentas, equipamentos, são coisas que você precisa e que estão ligadas ali na obra, mas que muitas vezes vai estar implícito para você, né? Um andaime, não sei, ferramentas diversas, assim, tem custos que eles estão ali implícitos, que eles não são tão claros para você, e esse orçamento ele vai te dar essa clareza, essa noção, tá? Então é muito importante ter isso. E ali com relação à mão de obra, você vai ter também ali os prazos, né? Quanto tempo um pedreiro gasta para fazer um reboco, para levantar uma parede, quanto tempo um pedreiro gasta para fazer um contrapiso, tudo isso são pontos importantes aí que você vai precisar e que vão te ajudar também no decorrer da obra, no acompanhamento. E o orçamento, ele é a base, tá? Uma coisa muito importante, o orçamento ele é a base para você fazer o seu cronograma. Não tem como fazer um orçamento sem fazer um cronograma. Não tem como fazer um cronograma sem ter um orçamento. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é um cronograma físico-financeiro, tá? Que é a mistura dos dois. Quais são as etapas e o valor, tá? De cada uma dessas etapas. Gente, então vamos lá. Agora é a hora que a gente vai para os exemplos práticos, tá? Antes da gente ir para os exemplos práticos, só uma parte aqui importante também, dicas, tá? Existem empresas especializadas nisso, geralmente as próprias construtoras fazem, tá? Geralmente as construtoras vão te cobrar para fazer, as empresas sérias que fazem isso da forma correta, não tem como fazer isso de graça, tá? É um serviço, gente, é um trabalho que precisa ser feito, desenvolvido. Então é interessante sim que você contrate tanto o orçamento quanto você pode contratar também uma contraprova, uma auditoria desse orçamento, se alguma coisa não ficar clara para você durante o processo. Aqui na LM a gente entrega absolutamente tudo, todas as cotações, todos os quantitativos, a memória de cálculo da nossa planilha, de forma que isso aqui pode ser auditado. Esse é o nível de comprometimento e de confiança que a gente tem aí com os nossos clientes, tá? Então nós realmente entregamos tudo, não tem nada escondido, não tem nada que de alguma forma vai te prejudicar de alguma forma. Tudo que tem no nosso orçamento aqui é justificado para você no decorrer da obra e você pode auditar isso a qualquer momento, tá? É importante que a empresa apresente para você relatórios mensais de custo.
que está acontecendo, onde o seu dinheiro tem sido empregado e o que tá virando mesmo ali o seu dinheiro, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou agora compartilhar a minha tela com você. E vamos lá, vou compartilhar com você a minha tela aqui agora. Nós estamos aqui com a nossa planilha de Excel. Esse aqui é um orçamento analítico nosso. E eu vou comentar aqui alguns pontos importantes desse orçamento com você, tá? Nós temos aqui, ó, o que tem na nossa planilha aqui, né? Um orçamento, eu não sei se está dando para ver, porque eu tô bem na tela aqui. Peraí, deixa eu só arrumar isso aqui pra gente, só para eu sair aqui, vou mudar a minha, aqui ó, pronto, passei pro lado de cima aqui da tela, confirma para mim aí se está tudo certo. Bom, aqui embaixo, na parte de baixo, você vai ver que nós temos um orçamento analítico, nós temos um orçamento sintético, nós temos uma curva ABC de insumos. E esse botões aqui foi na hora de exportar aqui no programa, mas é um cronograma físico financeiro, tá? É o que nós temos aqui. São 4 planilhas dentro de uma pasta de trabalho, tá? Vou começar por aqui, ó. Orçamento sintético é o que a gente apresenta para o nosso cliente. Nós apresentamos o sintético e entregamos o analítico. Por quê? O analítico ele tem 3 vezes mais linhas, então é bem complexo, é bem chato apresentar isso aqui, às vezes o cliente não aguenta, a apresentação fica muito demorada, mas nós entregamos tudo, então é um processo 100% auditável. O sintético ele é um resumo, então nós temos aqui, por exemplo, ó, o nosso item 1 é o que nós chamamos de custos diretos. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui para pegar o espaço todo aqui da nossa tela. Aqui, ó, custos diretos é o nosso item 1. Lá embaixo nós vamos ter o item 2, que são os custos indiretos. Depois a gente vai falar deles. É uma divisão na literatura, lá da engenharia, nos livros. Você vai ter uma divisão super complexa disso aqui. Para obras públicas é uma divisão super complexa também. No nosso universo aqui de obras privadas, a gente divide de forma bem simples mesmo. O importante é entregar para você o custo final da sua obra, tá? Então não precisa nem preocupar muito com isso de o que é direto, o que é indireto. Você vai se importar, na verdade, lá com o valor final e vai se importar com o acompanhamento aqui que nós vamos fazer etapa após etapa. Então, esse orçamento, gente, um ponto importante. Nós dividimos ele aqui, você vai ver que ele tem praticamente, salvo engano aqui, são 30 etapas. Por que a gente faz isso? Nós dividimos essas etapas de modo a refletir a realidade da obra, de modo a refletir a ordem como essas coisas vão acontecer lá na obra, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, primeira coisa são os serviços preliminares. Esse orçamento aqui é de uma obra no Alphaville. A primeira coisa que a gente faz nos serviços preliminares, na obra, e aqui a gente já está entrando numa parte um pouco mais técnica, porque esse orçamento ele tem que refletir a realidade do que vai ser a nossa obra. Então, a primeira coisa que a gente faz dentro desses serviços preliminares é as ligações definitivas, movimentação de terra, canteiro de obras e a placa da obra, né? E aí depois a gente vem aqui para a parte de infraestrutura, que é onde vai começar a nossa fundação. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso de estrutura para minha obra começar a funcionar. Então a primeira coisa que eu vou fazer são as ligações de água e energia. Lá no Alphaville, ó, nós temos aqui esse item, ó, construção da mureta para abrigar quadro de medidores e calçada, considerando o reaproveitamento de materiais em etapas posteriores. É uma mureta e essa mureta custa R$ 2.384. Por que ela custa isso aqui? Porque aqui a gente comprou alguns materiais a mais para aproveitar ali para o canteiro. Aqui no orçamento analítico você vai ter, ó, construção da mureta e você vai ter o detalhamento do que é esse valor. Ó. Treliça TG8 com um fio de 4.2, 6 metros, uma unidade de treliça para fazer ali a base da nossa mureta.
Coluna pop, a treliça faz as vigas, a coluna pop faz ali os dois pilares que a gente usa para travar a nossa mureta. Tem muita gente que faz essa mureta lá só com tijolo deitado, não funciona, vai dar problema, vai dar trinca. No nosso caso aqui, a gente optou por estruturar a nossa mureta. A gente usa cimento, areia, blocos, pedra britada, emulsão asfáltica para impermeabilizar, canaleta de concreto para fazer a base ali, a viga baldrame da mureta. Nossa mureta ela tem uma viga baldrame, lona plástica para fazer ali a calçada, pedreiro e ajudante. Nós temos aqui o pedreiro em horas e o ajudante em horas também. Então aqui tem o preço de tudo que está incluso aqui na construção dessa mureta. Isso aqui é um orçamento analítico, é o detalhamento literal de todos os itens. Aqui do outro lado a gente tem o sintético ele é um resumo, tá? Aqui nós temos material e mão de obra para realização da ligação de energia. Olha o tanto que esse orçamento é personalizado, gente. No Alphaville 1, se essa casa fosse no Caribe, se essa casa fosse no Mirante, se essa casa fosse no Alphaville 2, não servia. Isso aqui é um orçamento específico, detalhado. Por isso que a gente gasta tempo, por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui, Olha o valor que custa para você fazer essa ligação lá. Por que custa tudo isso? Porque tem tudo isso aqui, cabos, caixa de passagem, mangueira, hastes, pinos, eletrodutos, material para aterramento para ligação de energia da casa para a rede de abastecimento, a mão de obra do eletricista e o ajudante geral. Isso aqui depois, nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o pedido de compra dessa obra aqui. Depois que nós fizemos esse orçamento, nós mandamos para o cliente aqui um pedido de compra que tem esses materiais. Deixa eu só achar ele aqui. E aqui nesse pedido a gente tem o detalhamento, tá? Da forma como a gente entrega ali para o nosso cliente. Nós temos aqui uma lista, deixa eu só organizar ela aqui para poder mostrar aqui para você. Essa aqui é a nossa lista, é tudo que precisa para fazer a ligação de energia. Arame galvanizado, arruela, cabo de cobre, os cabos aqui, tudo certinho, de acordo com o projeto, de acordo com a forma como nós fazemos, tá bom? Então, tem o detalhamento disso aqui, a gente entrega para o cliente, todas as cotações, tudo certinho. Basicamente é isso, tá? Então, isso aqui é a diferença entre o sintético e o analítico. A gente faz aqui, limpeza mecanizada do terreno, utilizando mini carregadeira do tipo Bobcat, já incluso a taxa de deslocamento. Quando vem aqui, a gente tem um ajudante que fica ali por conta no dia para ajudar ali, pegar uma enxada, puxar um cantinho, alguma coisa que às vezes a Bobcat não consegue. E o equipamento, a Bobcat, nós estimamos aqui 6 horas de Bobcat para fazer essa limpeza. Então isso aqui é o que a gente chama de composição de custo. Nós temos aqui o título, que é a composição do custo, e dentro dessa composição nós temos o que nós chamamos de insumos, que é aquilo que compõe de fato o custo desses itens, tá? Nós temos aqui, caminhão de bota fora com 12 metros cúbicos, incluso o recolhimento e descarte do material em local apropriado. Cada caminhão desse custa R$550. Aqui, nós estimamos 6 caminhões de bota fora. Eu mostro para o cliente a memória de cálculo e no dia lá, o que tiver de economia, conseguiu fazer um pouquinho mais, em vez de 6, gastou só 5. Toda essa economia vai para o bolso do cliente, nós não ganhamos nada em cima disso, então a gente não tem interesse de majorar esse orçamento, de deixar ele mais caro para poder ganhar mais. Não, o nosso interesse é que a obra termine, que dentro do fluxo de caixa, dentro de um orçamento pré-estabelecido, e nós lutamos, para economizar o máximo possível através de uma boa gestão, através de negociação.
e toda essa economia que a gente consegue fazer, ela vai para o bolso do nosso cliente. E aí a gente segue aqui, ó, canteiro de obras, tem a especificação aqui de tudo que precisa para fazer o canteiro de obra. Nós temos aqui a nossa mão de obra também, ó, carpinteiro, pedreiro, encanador, ajudante. Nós temos aqui a placa da obra que o condomínio exige que nós coloquemos uma placa de obra. E aí vem aqui, ó, a infraestrutura da obra, a locação da obra, quanto que custa a locação da obra? Custou 2.000 e pouco aqui, R$ 2.393 a locação da obra. E aqui mais alguns materiais, deixa eu mostrar isso aqui para você também, ó. Canteiro de obra, olha o detalhamento do nosso canteiro de obra, o banheiro lá do canteiro de obra, ó, joelho de esgoto, joelho aqui de 45 graus, luva, junção, bucha de redução, anel de vedação, todos os detalhes. Gente, engate flexível, tomada, soquete com lâmpada, para a gente poder ter estrutura ali no nosso canteiro, para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, cumprir aí todas as normas. Ó, nós temos aqui um tapume. O que tem num tapume, gente? O barrote, pontalete de 6x6, sarrafo de 10, telha de zinco, prego telheiro, prego 17x21, carpinteiro, ajudante carpinteiro, pedreiro. Aqui no orçamento a gente coloca o preço da telha nova. Dependendo do momento da obra, a gente consegue até, nós recentemente fizemos isso, vendemos de um cliente para o outro e a gente tem feito muito isso pelo volume de clientes, pelo volume de clientes e estrutura que a empresa tem, nós conseguimos vender muita coisa de um cliente para o outro. Então isso ajuda demais da conta os nossos clientes e gera economia para todo mundo. Prego telheiro, carpinteiro, ajudante, ó, todos os detalhes. Isso é um orçamento analítico, gente. Nós temos aqui as unidades, a quantidade de cada unidade dessa e o cálculo aqui dos valores totais aqui de cada uma dessas coisas, tá? Ó, telha ecológica, olha só, até o cadeado e a corrente do canteiro de obra tá aqui na nossa composição também. Deixa eu passar mais para frente aqui um pouquinho, ó. Locação de obra. Quais são os itens que precisa para fazer uma locação de obra? Piquete, sarrafo, prego, carpinteiro, ajudante carpinteiro. Aqui no momento que a gente está apresentando esse orçamento, o cliente teve alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, ficou técnico demais, eu pego o cliente, coloco ele no carro aqui, levo ele lá em uma obra nossa, mostro tudo para ele, explico certinho, até que não haja mais nenhuma dúvida. Nosso trabalho aqui, além de entregar uma obra com segurança, dentro do custo, dentro do prazo combinado, igualzinho está no projeto, igualzinho está nas imagens, além disso tudo, nós temos um compromisso aqui com fazer o nosso cliente entender as coisas, entender o que está acontecendo. Tem cliente que é muito interessado, que gosta de saber de obra, tem cliente que quer que resolve e confia na gente, enfim, nós personalizamos o nosso atendimento. Mas aqui, ó, se você tiver com alguma dúvida, você pode mandar aí nos comentários. É um documento técnico, é um documento relativamente complexo, difícil de explicar, mas é isso aqui que vai dar clareza para você na sua obra, que vai te mostrar todos os detalhes. Ó, aqui na locação de obra, a gente coloca aqui a tinta para pintar o gabarito, a tinta vermelha a gente usa para marcar os eixos, o prego 17x21, cada prego tem a sua especificação, o seu uso específico, a gente contabiliza aqui, ó, a quantidade de pregos, enfim, arame, rolo de lã, piquete apontado, tudo mesmo que vai ser necessário. Ó, aqui vai ter uma parte bem técnica aqui, ó, parte de formas, que mais? A parte aqui de aço, a gente considera o aço, o espaçador, considera mais embaixo aqui, ó, tem o serviço de armação também. Ó, armador tá aqui, quanto que o armador cobra? Nós temos aqui o valor cadê o armador? Nós temos aqui o valor de horas do nosso armador, o preço da hora dele e o preço total para cada um dos serviços. Então nós temos etapa por etapa, quanto que tem que pagar para o pedreiro, quanto que tem que pagar para o armador, para o carpinteiro. Fazemos as medições após o serviço concluído. Isso aqui é a nossa base para toda a nossa gestão de obra. Nós gerenciamos a obra
baseado nisso aqui. Nós fechamos o contrato baseado nisso aqui, tentando economizar ao máximo e tentando sempre ficar dentro do que a gente estabeleceu aqui no nosso orçamento. Ó, ensaio de controle tecnológico de concreto, nós fazemos isso, algo que pouquíssimas empresas em Palmas fazem, e nós damos essa garantia. A nossa preocupação, gente, não é com economizar e lucrar em cima. A nossa preocupação é tornar a obra do nosso cliente o mais barata possível, dentro das condições que uma obra precisa ter, tá? Dentro da execução correta dos serviços, dentro das precedências de cada etapa, de cada serviço, tudo certinho, tá? A nossa preocupação maior aqui é com durabilidade. Então nós fazemos as coisas do jeito que elas têm que ser feitas, tá? Aqui você não vai ter jogadinha, você não vai ter serviço feito pela metade, feito só para acabar, não. Aqui nós fazemos realmente da forma como tem que ser feito e nós apresentamos isso aqui para o nosso cliente no nosso orçamento, tá? Eu quero mostrar para você mais um item importante aqui, ó. Aqui a gente vai repetindo, a planilha ela fica um pouco repetitiva porque nós fazemos item por item. Então, se você pegar, nós temos aqui, ó, quanto que custou as sapatas de fundação e os pilares de arranque. Depois nós temos a viga baldrame, depois nós temos a superestrutura, e aí nós dividimos a superestrutura do térreo e do superior. Então nós temos aqui os pilares do térreo, as formas dos pilares do térreo, o aço dos pilares do térreo, a execução de armação, a mão de obra relacionada aos pilares do térreo, depois as vigas do térreo, depois aos pilares do superior. A gente divide item por item, etapa por etapa, por isso que a planilha fica um pouquinho complexa, fica um pouquinho chata, mas dá uma clareza aqui de ir marcando item por item. Você, depois que você entende, que você pega a manha disso aqui, você mesmo é o fiscal, você mesmo é o auditor da sua obra, porque fica muito claro que você vai receber os pedidos de pagamento e vai conflitá-los ali, cruzar com o orçamento, e você vai entender o que de fato está acontecendo na sua obra, tá bom? Toda vez que um cliente vem aqui, nós apresentamos esse orçamento, tá? Teve o último cliente, inclusive o cliente desse orçamento aqui, tem uma história interessante. Deixa eu até voltar para a tela aqui para poder compartilhar essa história com você, porque é uma história interessante. Esse cliente aqui, ele estava muito ansioso. É normal, geralmente quando a gente fala de construção de casa, as pessoas não entendem que existe um processo, que precisa fazer orçamento, que precisa fazer cronograma, que precisa planejar. As pessoas acham que contrata um projeto hoje, começa a obra amanhã e vai resolvendo. E aí esse cliente ele estava muito ansioso. E aí eu comecei esse processo educativo com ele, né, de explicar que tem o processo e tudo mais, e que as coisas têm que ser feitas na ordem correta, tudo. E aí ele todo dia me mandando mensagem: Lúcio, como é que tá o orçamento? Como é que tá o orçamento? Como é que tá o orçamento? E a gente estava ainda começando o orçamento, estava com uma semana ali de contrato ativo. E aí eu falei para ele: cliente, é o seguinte, eu estou trabalhando no orçamento agora, você quer vir aqui para o escritório para você ver ao vivo como é que a gente trabalha? E ele falou: vou. E ele veio para o escritório e eu fiquei fazendo o orçamento aqui na frente dele. Ele praticamente participou do orçamento da obra dele, e foi um processo tão legal, tão interativo, que a gente fechou a obra, né? Por causa disso, eu fui apresentando o orçamento para ele dia após dia, etapa após etapa, mostrando para ele os pontos onde eu ia tentar economizar depois e dando feedback para ele. Depois que a gente começou a obra, eu dei feedback para ele sobre isso. E foi muito interessante, porque eu pude explicar tudo isso aqui, que é um conteúdo técnico, às vezes chato. Eu consegui traduzir isso para ele, ter esse tempo ali de mostrar isso para ele. Foi algo bastante interessante ali de fazer também. Deixa eu voltar aqui para a minha outra tela. Aqui, voltei. Então nós temos aqui, ó, mão de obra de carpintaria para as vigas superiores, incluso a montagem da laje. Quando eu vou fechar o contrato com o carpinteiro, é exatamente isso aqui que a gente coloca no contrato. Então é exatamente isso aqui que a gente paga depois, e é assim que a gente faz gestão de obra. Se você está aí querendo contratar um empreiteiro, alguém que vai te dar um valor fechado aí
para a mão de obra, pede para ele um orçamento nesse nível de detalhamento aqui, vê se ele consegue te apresentar quanto que você vai gastar etapa por etapa da sua obra. Nós temos aqui, ó, a escada, forma da escada, aço da escada, mão de obra de forma, mão de obra de armação. Aí nós temos aqui os pilares do pavimento superior, tudo separado, item por item, para você ter o preço real de cada uma dessas etapas, tá? Ó, taxa para o bombeamento de concreto, ensaio de controle tecnológico, laje do pavimento superior, ó, a laje beta 12, a laje beta 16, tudo isso aqui de acordo com o projeto também. Então assim, gente, o que eu queria, né, para não ficar chato aqui, para não demorar demais, mas o que eu queria mostrar para vocês, ó, nós temos todos os serviços da obra. Nós temos aqui, ó, vedação, alvenaria de vedação, blocos cerâmicos furado na horizontal. Se eu pego isso aqui lá no orçamento analítico e eu vou aqui para alvenaria de vedação, deixa eu encontrar aqui no meio desse tanto de coisa, laje superior, platibanda, aqui, ó, vedação. Eu tenho aqui a alvenaria de vedação. Na alvenaria de vedação, nós vamos quantificar a quantidade de argamassa, ó, o traço da argamassa, a forma de preparo da argamassa. Você vê que o orçamento ele traduz o processo executivo. Então eu tenho uma argamassa cujo traço é 1:6 em volume. Nós fazemos uma padiola lá na obra, depois eu vou mostrar isso em algum vídeo lá no Instagram para você entender o que é uma padiola, mas é um instrumento que a gente usa para controlar esse traço aqui em volume. Adição de aditivo plastificante ou para embolso, ou para massa única, ou para assentamento de alvenaria, que os traços são parecidos, e o preparo manual. Lá embaixo a gente vai ter a betoneira, que a gente usa para fazer isso aqui, e dentro aqui dessa composição de argamassa, a gente tem ainda ali o ajudante betoneiro e o betoneiro, além da betoneira propriamente dita, e nós temos aqui o pedreiro e o ajudante, que vão executar esse serviço, e os blocos cerâmicos também furados na horizontal, que nesse caso, nesse projeto, nessa obra, eram blocos de 14 centímetros de largura, tá? Para compor ali as paredes e tirar o requadro da casa. Isso é um tema para outra conversa também, para não alongar demais. E aqui nós temos a consideração de produtividade. Aqui eu estou falando que o meu pedreiro ele vai fazer 8 metros quadrados de alvenaria por dia. Isso aqui influencia o meu cronograma, isso aqui influencia o meu acompanhamento de obra e as minhas medições de serviços, meus relatórios que eu vou entregar ali para o cliente. Nós medimos todos os dias a produtividade dos nossos colaboradores para saber se está de acordo com o que nós colocamos aqui também no nosso orçamento. Então nós dividimos também por pavimento, platibanda. Aí na platibanda a gente já usa um bloco mais fino para economizar um pouco sem perder qualidade. A gente usou o bloco aqui de 11,5. Nós não usamos mais bloco de 9 porque é uma coisa que para a gente não tem qualidade nenhuma, não faz muito sentido. E nós prezamos muito pela qualidade, pela durabilidade dos nossos serviços. Aqui nós temos toda a parte de material elétrico e aqui junto com o orçamento vão as listas de material dos projetos e também as cotações que nós fazemos aí 3, 4, 5 lojas, vai tudo aqui também. Aqui entra toda a parte de instalações, tá? De material e mão de obra, basicamente. Tem alguns itens, ó, isso aqui a gente deixa claro para o nosso cliente, ó. Parte de câmera, o projeto ainda não estava pronto. A gente vai verificar isso aqui posteriormente junto com a automação. O valor está zerado, mas o item está aqui para o meu cliente não esquecer, para ele não perder a clareza do que ainda falta. Além de saber tudo que tem, vez ou outra vai acontecer de faltar alguma coisa, vez ou outra vai acontecer. Não é toda obra, gente, que vai começar com todos os projetos. A gente esbarra ali em algumas questões no mercado, alguns profissionais de arquitetura não gostam de trabalhar dessa forma, gostam de fazer o projeto durante a execução da obra. Não é legal, não gosto disso, tento fazer o máximo aqui para que não aconteça com os nossos clientes, mas vez ou outra acaba acontecendo e a gente deixa tudo isso
programado, organizado também, tá? Então esse aqui é um exemplo de uma situação que a gente teve nesse caso específico aqui, que ainda não tinha projeto, mas o cliente falou, não, Lúcio, eu não vou esperar, o orçamento está dentro do valor que eu tenho uma reserva aqui que consegue abranger isso aí, eu tinha dados aqui de instalações de câmera e alarme de outras obras nossas, falei para ele o que seria mais ou menos esse valor, ele entendeu e a gente tocou o barco, tá? A gente está aqui também para resolver o problema e não só para ficar gerando dificuldade. Então foi a forma que a gente encontrou aí de resolver. Temos aqui todas as instalações, não vou ler de uma por uma para não ficar chato. Aí depois a gente tem aqui a parte de instalação de contramarcos das esquadrias, é algo muito importante. Vem a parte aqui de revestimentos argamassados, chapisco, emboço, reboco, a quantidade de mão de obra, toda a quantidade aqui de cimento, areia, a gente calcula tudo isso aqui. O último que eu quero mostrar para vocês, isso aqui também é legal, ó. Lastro de concreto armado FCK de 20 MPa com malha pop para execução de contrapiso. Preparo mecânico em betoneira, aplicado em contrapisos internos ou externos, com espessura de 5 centímetros em locais com circulação de veículos, garagens e rampas. Garagem e rampa, nós utilizamos uma malha pop para estruturar o nosso contrapiso. No restante da casa, nós utilizamos, ó, aqui está o lastro de concreto armado, e no outro aqui nós utilizamos uma tela do tipo viveiro, que é uma tela galvanizada, tá? Nós compramos a tela que é existe uma que tem galvanização, outra que não tem. A galvanizada tem mais durabilidade e evita de trincar depois. Então nós colocamos uma tela. Então na parte normal da casa, telinha resolve. Na parte onde tem tráfego, nós colocamos malha pop. Então o nosso orçamento ele reflete também a nossa qualidade, o nosso cuidado com a parte executiva, tá? Isso é algo muito importante aqui. Um outro exemplo que eu queria chegar aqui é a parte do porcelanato. Deixa eu achar ele aqui. Depois, se você tiver alguma dúvida, entre em contato, a gente te explica tudo. Enfim, pode ficar à vontade para falar com a gente aí, para mandar suas dúvidas. Eu quero te mostrar só mais um. Aqui, ó, assentamento de revestimento de parede padrão residencial. Nessa obra aqui ainda não foi definido o piso, o cliente ainda não escolheu o piso, mas é aquele cliente que eu te falei que estava muito ansioso, queria começar e a gente fez ali o orçamento, né, da parte cinza, fez uma base ali de estudo de viabilidade para parte de acabamento, ele tinha o dinheiro guardado, esse estudo foi suficiente para ele tomar a decisão de começar. O profissional de arquitetura está fazendo ainda aqui esses detalhamentos. E aí o que eu fiz para ele? Ó? Argamassa colante AC3, de todo jeito vai usar. Nós temos uma especificação aqui, ó, de 8 kg de argamassa colante AC3 por metro quadrado de porcelanato. Nós calculamos a quantidade de argamassa AC3 que vai ser utilizada. Da mesma forma, o nivelador, da mesma forma o rejunte, da mesma forma o porcelanato. Isso aqui é uma coisa que tem piso, mas não tem teto também. Nós estamos trabalhando aqui com um porcelanato de R$ 130 o metro quadrado. É possível de achar para o alto padrão, né? Tem como, é interessante, mas isso aqui não tem teto, né? Tem obras nossas aí que tem porcelanato de R$ 300 o metro quadrado. Tem peças que a gente vai instalar ali um revestimento de parede que custou R$ 800 o metro quadrado. Então, não tem limite, vai muito mesmo da sua capacidade financeira, da sua coragem aí também. Nós temos aqui o assentamento do porcelanato na parede, geralmente custa R$ 35, e as cunhas. Nós temos todos os insumos que compõem esse serviço. Era isso que eu queria te mostrar, gente. A ordem dos serviços, a lista deles, né, de uma forma lógica, em uma ordem lógica, e a dinâmica aqui do nosso orçamento. Não sei se ficou claro, se talvez ficou meio complicado, manda aí nos comentários se você tiver tido alguma dúvida, e na melhor das hipóteses a gente faz uma chamada de vídeo se você não estiver aqui em Palmas, e se você estiver aqui em Palmas,
dá um pulo aqui no escritório para tomar um café, vai ser um prazer te receber também, tá? Outro item importante que o nosso orçamento gera, a curva ABC de insumos. O que é uma curva ABC de insumos? A curva ABC de insumos, ela segue um princípio matemático muito conhecido, que é o princípio de Pareto. Pareto foi um economista, salvo engano, italiano, ou foi italiano, ou foi francês, não lembro ao certo, mas ele identificou que no país dele 20% das pessoas detinham 80% das riquezas. E aí o princípio de Pareto ele se tornou um princípio matemático aplicável aí na vida, nos negócios, na administração, na produtividade. As pessoas que falam de produtividade usam muito o princípio de Pareto e a regra geral é 20% das suas ações correspondem a 80% dos seus resultados. Tá? Por que eu te expliquei tudo isso? Aqui na curva ABC, você vai ver aqui na tela que, deixa eu aumentar um pouco aqui, ela vai mudar de cor. Viu aqui? Ó, aqui estava mais escuro, aqui ficou mais clarinho. Depois ela vai mudar de cor de novo, ficou mais clarinho. Essa parte mais escura é a região A da nossa curva. Essa parte intermediária é a região B e essa parte aqui a região C, tá? Nesse nosso orçamento, gente, nós temos aqui listados todos os itens, ó, 238 itens, tá? 238 itens listados. Desses 238 itens, ó, existem 49 itens que correspondem aqui, ó, 79,64, aproximadamente 80% do valor da obra. Então nós temos dessa lista gigante aqui, nós temos uma pequena quantidade de itens aqui que corresponde a 80% do custo da obra. A curva ABC basicamente pega todos os itens e lista do mais relevante financeiramente para o menos relevante financeiramente. O item mais importante aqui, ó, porcelanato padrão residencial. Dentro aqui da nossa conta, a obra muito grande, ó, 445 metros quadrados de porcelanato padrão residencial. Deu em torno aqui, ó, quase 60 mil reais, considerando esse valor de 130. Na hora da compra, isso aqui tem que ser muito negociado, muito procurado. Se for decidir comprar um mais caro, o cliente fica por dentro também da relevância financeira que isso aqui tem. Ajudante geral, também ficou um item caro, parte aí de mão de obra, tá? Usa muito na obra, uma obra extremamente grande, então a parte de ajudante e pedreiro, né? A parte de mão de obra é uma parte também que a gente negocia bastante, cobra bastante, gerencia bastante, porque está praticamente no topo aqui da nossa curva, tá? Pagamento do contrato das esquadrias, o cliente ele vai sabendo o que são as coisas mais importantes, o que são os pagamentos mais pesados, ele consegue se programar. E aqui tem tudo, ó, material luminotécnico, aí a gente divide, ó, pagamento da entrada do contrato das esquadrias e aqui, ó, finalização do contrato das esquadrias. Por que a gente divide isso? Porque eu uso isso aqui lá no meu cronograma físico-financeiro, que é o que eu vou te mostrar agora. Eu pego todas as etapas da obra e eu divido essas etapas aqui, ó, com 30, 60, 90, 120, 150. Esse cronograma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um cronograma de 10 meses. Então eu peguei todos esses itens, ó, o resumo ali do orçamento, são 30 etapas. E aí eu coloco o que vai ser feito no primeiro mês, o que vai ser feito no segundo mês, o que vai ser feito no terceiro mês. Ó. No primeiro mês, vou pegar um item aqui, ó, vou pegar o item infraestrutura, que é a nossa fundação. Peguei aqui a fundação. A fundação está marcada para fazer 25% dela nos primeiros 30 dias de obra e 75% dela ao marco de 60 dias de obra. O que acontece? 2 meses para fazer toda a fundação, de modo que no primeiro mês, em torno de 25%,
no segundo mês em torno de 75%. Isso aqui fica muito claro para o cliente poder acompanhar. No segundo mês a fundação tem que estar pronta. Se a fundação não estiver pronta no segundo mês, a obra está atrasada e pronto. É assim que o nosso cliente consegue gerenciar a obra e ele mesmo é o fiscal da obra dele. Depois que ele entende isso aqui, ó, fica fácil. Superestrutura, nós vamos fazer 50% dela aqui com 60 dias, depois 25 com 90 e mais 25 com 120. É a forma como nós dividimos aqui a nossa superestrutura. Eu estou considerando que enquanto vai ter uma equipe aqui terminando a infra, vai ter uma outra equipe aqui já adiantando a superestrutura, a parte de formas, a parte de aço, e aqui depois é basicamente montagem e concretagem, tá? São estratégias que a gente faz no início da obra e que a gente vai gerenciando no decorrer. Aqui no final, ó, o cliente ele tem o percentual de obra que ele vai ter em cada um dos meses. Então, primeiro mês 10,68%, segundo mês 22,32%. E aí ele tem aqui, ó, todos esses valores e aqui embaixo ele tem o custo de cada etapa e tem o custo acumulado de cada etapa. Ele sabe quanto de dinheiro ele vai ter gasto após cada uma das etapas de obra. E aqui um gráficozinho simples mostrando, ó, como que é a curva, a distribuição, né, desse dinheiro ao longo aqui desses meses. Nós temos aqui um volume grande nos primeiros meses, porque a gente compra muita coisa, adianta muita coisa na nossa programação, e depois um custo que tende a estabilizar e a gente, né, no penúltimo mês dá um gás aqui e depois diminui um pouquinho de novo. Então essa aqui, gente, é a forma que nós fazemos, tá? Não quer dizer que é a forma certa, nem que é a forma errada, nem que é a forma definitiva, mas é a forma que nós fazemos aqui e que para os nossos clientes, na nossa realidade, tem dado muito certo. Os nossos clientes eles têm conseguido bons resultados com isso e tem dado certo, tá? Se você ficou em dúvida, talvez isso aqui foi muito complexo, foi muito chato, use os comentários, mande mensagem pra gente, vai ser um prazer tirar as suas dúvidas, tá? Eu quero te agradecer demais, você que ficou até aqui, a gente bateu aí a marca de 1 hora de live, eu já vou encerrar, e eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, por ter acompanhado. Te pedir mais uma vez, se fez sentido para você, compartilhe isso aí com alguém que eu tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa. E a ideia era isso, gente, era compartilhar com você como que nós fazemos o nosso orçamento, o quanto esse serviço é importante e você entender, ter essa clareza de que você precisa fazer orçamento de obra, um orçamento real, executivo, analítico, antes de começar a sua obra, tá bom? Muito obrigado, nos vemos na semana que vem, terça-feira às 17h30, nós vamos dar continuidade aqui nos nossos passos, vai ser um prazer ter você comigo, convide pessoas, compartilha, posta lá no Instagram que você assistiu essa live, me marca, vai ser um prazer repostar você, interagir com você ali no Instagram, é muito bom saber que tem gente aí do outro lado assistindo e a gente se vê na semana que vem, tá?